Fala galera, Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Esportes. Voltamos para o nosso segundo tempo de notícias para vocês aqui. Chegamos nessa tarde de terça-feira com muitas informações para vocês. Estamos aqui com o nosso amigo Jonathan Santos. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, galera do canal BTB Esportes. Sejam bem-vindos. E nessa tarde estamos aí chegando com tudo, trazendo para você as últimas notícias e informações do futebol. Eu pedi para a galera, né, Fábio, que gosta do nosso conteúdo, inscrever no nosso canal. Estamos bem próximos de alcançar a marca de 40 mil inscritos. Então é muito importante que você venha se inscrever, deixar o seu like, porque hoje o conteúdo está muito bom, cheio de informações. Exatamente. Falta aí menos de 90 pessoas para a gente chegar a 40 mil inscritos. A gente quer agradecer você. Lembrando que mês retrasado, agora, há pouco tempo, a gente tinha 6 mil inscritos. 6. E provavelmente hoje, aí mais tardar amanhã, a gente está chegando a 40 mil inscritos. A gente quer agradecer. E o dia foi agitado hoje, né? O dia foi agitado. Por exemplo, o Botafogo, ele treinou forte hoje aqui no Rio de Janeiro, debaixo de um sol muito forte também. E o Botafogo está se preparando para esse jogo contra o Corinthians. O Botafogo não pode perder. Já perdeu esse jogo contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras ganhou o seu jogo, encurtou ali, né, para 7 pontos, não é isso? 7 pontos, uma vantagem que já foi de 15 pontos. Exatamente. Podemos falar... Em relação ao Palmeiras, em relação ao Flamengo, já foi de 12 pontos. Exatamente. Podemos falar que o Campeonato Brasileiro está aberto? Olha, é complicado, Fábio. Acredito que o Botafogo ainda tem condições de manter essa liderança isolada e ser campeão. Bom, na minha opinião, quero saber a opinião da galera também, importante, né? Eu acho que o Botafogo pode se manter líder, sim. Exatamente. Então, a classificação está o seguinte: Botafogo vem na primeira colocação com 51 pontos, o Palmeiras vem em segundo com 44 pontos, o Grêmio, rapaz, que empatou ontem contra o Corinthians, que nós vamos falar agora sobre esse empate aí, que tá uma polêmica danada. O Grêmio chegou a 40 pontos e agora não tem mais um jogo a menos, e o Flamengo fecha ali o G4 com 39 pontos. O Botafogo está se preparando para poder enfrentar o Corinthians, rapaz. E por falar em Corinthians, João, o que aconteceu ontem lá no estádio da Neoquímica Arena, hein? O jogo terminou 4-4, né, para Grêmio e Corinthians, e teve a polêmica do VAR, juntamente à arbitragem do Wilton Pereira, que não marcou pênalti, né, e foi claro o pênalti ali, a bola bateu na mão do Yuri Alberto. E a informação que a gente tem, Fábio, é que a CBF afasta o árbitro Wilton Pereira Sampaio e o VAR Emerson de Almeida Ferreira, após a não marcação do pênalti para o Grêmio no jogo contra o Corinthians. Quer dizer, o Grêmio sai prejudicado. Daqui a pouco a gente vai trazer também as aspas aqui do Renato Gaúcho. Foi muito polêmico. O Grêmio sai prejudicado dessa partida. Foi um jogaço, mas infelizmente terminou com esse erro da arbitragem. E a própria CBF reconheceu, mas prejudicou o Grêmio, prejudicou, né? O Grêmio, com todo o reconhecimento da CBF, afastando, punindo tanto o árbitro Wilton Pereira Sampaio quanto o VAR, não vai trazer os pontos, né, ou a oportunidade, porque seria um pênalti e o Grêmio teria a oportunidade de ampliar o placar. Exatamente. E você vê, Jonathan, a CBF liberou aí, né, o áudio do VAR, né? Tem aqui o áudio do VAR, trazer informação para a galera. A informação é o seguinte: a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, liberou o áudio do VAR referente alegando pênalti envolvido o Grêmio e o Corinthians. No VAR, abre aspas, o atleta está natural para disputar a bola. Não há intenção de bloquear. O VAR número 2, ele diz: o braço não está muito aberto. Ele perguntou, né? O braço não está muito aberto? O braço não está muito aberto. E o VAR respondeu: mas não há intenção de bloquear. Meu amigo, eu vendo essa imagem aqui do Yuri Alberto, parece até aquela imagem de bloqueio de vôlei. Já viu no vôlei, quando o defensor vai bloquear o ataque? Parece que ele estava jogando vôlei. O VAR 2 perguntou, mas o braço não está muito aberto, né? Mas não tem intenção de bloquear, né? Vai entender, né? Complicou, e com isso, acabou prejudicando demais. E o Renato Gaúcho, hein? Renato Gaúcho, ele falou o seguinte: detonou. Até o Steve Wonder viu que foi pênalti, meu irmão. Rapaz, o Renato é, como sempre, polêmico. Renato, né? E as suas, né? O Renato falou que até o Steve Wonder viu que foi pênalti. Renato e as suas frases hilárias. Não, mas é sério, poxa, acaba prejudicando ali o campeonato. Exatamente. Né? Acaba prejudicando. O Grêmio, com a vitória, poderia chegar ali a 42 pontos, né? 42 Sim. pontos.
E O Grêmio infelizmente... tinha disputa direta, né? Não, Na parte de exatamente. cima da tabela. Foi um jogaço, foi um jogão, né? Teve ali tanto a virada do Corinthians, que estava perdendo por 2-0, virou para 3-2. Depois o Grêmio virou a partida para 4-3. Exatamente. E o Corinthians empatou. E quando teve a oportunidade de ter ali um pênalti, a arbitragem interferiu. Exatamente. Mais uma acabou vez, mais uma prejudicando. polêmica da Então, tô arbitragem do vendo Campeonato aqui, o Brasileiro. Grêmio poderia estar agora com 42 pontos, né? 2 pontos a menos do que o Palmeiras e ia diminuir ali a sua pontuação com respeito ao Botafogo. E você vê, ô Jonathan, a importância desse resultado, né? O Grêmio ficaria com 42 pontos, 2 a menos do que o Palmeiras, e se eu não estou enganado, exatamente, ó, quinta-feira agora, quem joga? Exatamente, Grêmio e Palmeiras. Ou seja, lá no Rio Grande do Sul. Então, ou seja, o Grêmio ganhando esse jogo contra o Palmeiras, iria ultrapassar o Palmeiras e iria assumir Seria chamada a partida de 6 pontos. A segunda né? colocação. Então agora o Grêmio prejudicado, nem que ele ganhe o Palmeiras, não vai ultrapassar. Ele encosta, ultrapassa. Prejudicou demais aí a equipe do Grêmio, né? O Grêmio acabou sendo prejudicado. E olha, a gente quer falar agora sobre o Fluminense. Olha, mais de 30 mil garantidos para amanhã. Rapaz, amanhã o Fluminense, às 21h30, aqui no Rio de Janeiro, né, no Maracanã, o Fluminense vai enfrentar o Cruzeiro. E já teremos aí, vamos ter mais de 30 mil pessoas. Ô, Jonathan, mostrando que a torcida do Fluminense não se abateu, porque o último jogo do Fluminense foi uma derrota, né, que acho que ninguém esperava. Talvez nem o jogador, nem o torcedor vascaíno esperava assim, um 4-2. Claro que o torcedor vascaíno tinha certeza, né, que o Vasco iria ganhar o jogo, mas 4-2... Analisando o jogo até o 2-2, que estava ali em aberto e equilibrado, o ataque, né, com o John Kennedy, estava ali, o Fluminense estava até próximo do terceiro gol. O gol do Gabriel Peck, né, com até o erro ali se não me engano, do André, foi fulminante para que o Vasco conseguisse respirar na partida e conseguir o quarto gol. Claro, todo mérito para o Vasco e para o técnico Ramon Dias, que mexeu bem no time. Exatamente. E o Peck entrou e fez 2 gols. Quando o Fluminense Mas empatou, o Fluminense estava muito bem na quando partida. empatou em 2-2, parecia que o Fluminense ia fazer o terceiro. Exatamente. O Vasco fez o terceiro, fez o quarto e aí... Mas a torcida do Fluminense não se abalou. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. E além do mais também, o Fluminense está bem demais. No Campeonato Brasileiro... Os ingressos já se esgotaram para a Libertadores. Exatamente. 60 mil em pouco tempo. Exatamente. No Campeonato Brasileiro, o Fluminense está na 6ª colocação com 38 pontos. Vamos ser sinceros. Tem chance? Sim, matematicamente sim. Mas está bem complicado. 38 pontos na 6ª colocação. Mas na Copa Libertadores, o Fluminense tem totais condições de ser campeão, conquistar o seu primeiro título. Lembrando, a final será aqui no Rio de Janeiro, dentro do Maracanã. Maracanã, Fluminense, tem tudo a ver. Fluminense tem aí poucos passos, né? Vamos dizer, 3 passos para a glória eterna. 2 jogos, né? Tanto na ida quanto na volta, contra o Inter e a final. 3 passos para a glória eterna. E será aqui, né, no Rio de Janeiro. Então mostra aqui que a torcida do Fluminense não se abateu nessa derrota, né, no Clássico. Comprou mais de 30 mil ingressos para esse jogo contra o Cruzeiro e não tem mais ingresso no jogo da Libertadores. Então, nossa equipe BTB Esportes vai estar lá amanhã. O jogo vai começar 21h30. Então, acredito que mais ou menos ali, umas 5h30. Aquele aquecimento, né? Aquele pré-jogo. A gente vai estar bem cedo no Maracanã. Eu, análise, o Jonathan, informação. o Alan, o Darlan, vamos estar todo mundo lá no Maracanã amanhã, cobrindo o Fluminense, também um Cruzeiro. E também, né, o Jonathan, vamos falar aqui do Vasco, que vai jogar na quinta-feira. Vamos estar na quarta-feira cobrindo o Fluminense no Maracanã e a nossa equipe também vai estar em São Januário, o Douglas. O Jonathan. São Januário liberado, imagina a alegria que não está o torcedor do Vasco de poder mandar o jogo na sua casa, né? Vamos dizer assim, de 90 dias, né, fora de casa, a torcida do Vasco está preparando aí uma grande festa para o seu retorno a São Januário nessa partida importantíssima. Uma partida direta também, o Coritiba. Confronto direto. Ele é o lanterna com 14 pontos, não ultrapassa o Vasco, né? Não. Mesmo se ganhar, né? Mas é uma briga direta, né? Sim, para quem quer sobreviver e sair dessa zona da confusão, sair da zona do rebaixamento. É muito importante. O Vasco tem a favor a sua torcida, a liberação, a volta do público em São Januário. Lembrando, né, que teve essa informação ontem, até mesmo pelo próprio Vasco,
vai ser os primeiros testes, né? Os testes em relação à biometria e também ao reconhecimento facial, aquelas catracas de segurança, o Vasco sendo aí pioneiro nessa questão de tecnologia. Aí, né? Informação que saiu agora à tarde, que veio até do GE, é que o Vasco ele tem um novo patrocínio, trata-se de uma empresa de seguros de viagem, a Intermark. Ela vai ficar, se eu não me engano, abaixo do ombro, na parte direita do ombro da camisa do Vasco. É um patrocínio, não foi divulgado os valores no qual o Vasco fechou com o patrocínio, mas é além da anterior, que era a Hebron. A Hebron era um patrocínio que ficava dos dois lados da camisa, abaixo do ombro. E até teve uma reclamação da torcida que ela ficava acima da Cruz de Malta. Então foi interrompido esse patrocínio e agora o Vasco fecha um novo patrocinador com a Intermark. Exatamente, eu tô vendo aqui, o Vasco tá na 18ª colocação com 20 pontos. Ganhando esse jogo amanhã do Curitiba, ele vai a 23, mas o Vasco tem um jogo a menos. Contra o América Mineiro também lá em Minas, confronto diretaço também. E ganhando esse jogo, o Vasco vai a 26 e sai da zona de rebaixamento. Então, olha a importância desse jogo. São dois jogos ali para sair da zona de rebaixamento. Ganhou os dois jogos, o Vasco sai da zona de rebaixamento, que muita gente dava aí como algo praticamente assim, impossível. Então você vê, e são dois jogos, não desprezando, é um jogo contra o Lanterna, que é o Curitiba, sim, e o vice-Lanterna, que é o América. Todo respeito ao América e também ao Curitiba, mas se for botar ali a história, sim, o Vasco E o Vasco, Fábio, nesse segundo turno, ele vem fazendo uma boa campanha como em G4. Se hoje fosse um novo campeonato nesse segundo turno, se não me engano, o Vasco estaria em 4º lugar, somando ali 7 pontos. Então, na minha opinião, né, a melhor contratação do Vasco nessa última janela foi o técnico Ramon Dias, além de jogadores importantes como Paulinho, Payet, Praxedes, vieram, e o Verratti, né, que já tem 4 gols em 6 jogos. O time do Vasco no papel e também em campo mudou. Outro, e por falar superior ao América Mineiro. Exatamente, com todo respeito. Mas, por falar ainda falando sobre Vasco, o Meia Nenê, né, ele deu uma entrevista, né, ele falou, né, o ídolo do Vasco, Nenê, afirma que não jogaria pelo Flamengo. O Nenê que é o Nenê não jogaria. Ídolo, né, dessa geração agora. O Nenê ajudou o Vasco a subir o acesso no último ano da Série B para a Série A. E tem um carinho enorme, tanto dele, vascaíno, como também da parte do torcedor. É recíproco. Exatamente. Esse carinho do Nenê. E claro, obviamente, ele afirmou, né, que não jogaria no Flamengo. Mas vamos jogar pro Flamengo. O torcedor flamenguista também, que é aquele negócio. O Nenê fala, ele afirma, eu não jogaria pelo Flamengo. Eu pergunto ao torcedor do Flamengo, que tá nos acompanhando. Você quer o Nenê no Flamengo? O torcedor do Flamengo tá cobrando alguém no lugar do Arrascaeta. Um reserva pro Arrascaeta, como é chamado, com todo carinho, né? O vovô Nenê. 43 anos. Jogaria nesse meio do Flamengo? Rapaz... Ele serviria Pedro e Gabigol lá na frente? Na atual conjuntura não tem hoje. Ninguém, quando sai o Arrascaeta, não tem ninguém. O Nenê tem essa questão da idade, mas força de vontade ele tem. Exatamente. É claro, meia clássico, né? Para um campeonato de primeira divisão, né, que é mais competitivo, né, e se exige mais, a gente sabe que não dá, né? Exatamente. Mas na segunda divisão, o Nenê tá ajudando bastante o Juventude. E o Nenê falou que não jogaria pelo Flamengo. E por falar em Flamengo, rapaz, a gente fez agora há pouco, a gente chegou agora há pouco aqui do Aeroporto Galeão. Tem imagem, a gente vai colocar para você aqui. A gente chegou agora há pouco aqui do Aeroporto Galeão, nós fizemos agora, BTB tá em todo lugar, no aeroporto, hospital, no estádio, zona mista, coletiva, embarque, desembarque, chegada de jogador. Vamos estar em São Paulo agora, vamos estar em São Paulo, Botafogo e Corinthians, vamos estar em São Paulo na final da Copa do Brasil. Exatamente, a gente chegou agora do aeroporto e olha, o time do Flamengo muito desfalcado. Você vai ver o vídeo aí, os jogadores do Flamengo com a imagem assim, um olhar, né, meio pesado, o clima no Flamengo não tá bom, não tá legal. E tá aqui, o Léo Pereira e o Eric Pulgar, com dores musculares, não foram relacionados para essa partida contra o Goiás. Gabigol também não vai jogar contra o Goiás. A situação do Flamengo não anda nada bem. E por falar em Flamengo, né? Flamengo tá alfinetada do Cicinho, né? Exatamente. O Cicinho, né, jogador do São Paulo, ele falou o seguinte: São Paulo campeão da Copa do Brasil. Olha só, hein? Olha só, torcedor do Flamengo.
O Cicinho falou, São Paulo campeão da Copa do Brasil 2023. Não estou nem aí para o Sampaoli. Porque quem está deitando é o São Paulo, quer dizer, o São Paulo. É o São Paulo. Rapaz, o Cicinho apareceu hoje com a faixa de campeão, dizendo que não tá nem aí. Rapaz, esse negócio não é muito bom, não. Hoje ele não foi nada clubista. Esse negócio não é muito bom, não. Não sei, provocou e aí você é torcedor do Flamengo. Vai ter que sustentar, né? Vai ter que sustentar. Como diz a outra, se virar meme, vai ter que sustentar. Como diz, acho que a Jojo Todinho, sustenta a sua gracinha agora. Você vai ter que sustentar a gracinha. Então, estilo aquele pegamos o Olímpia e comemorou, né? Então. Teve um desse aí, exatamente. Né? Pegamos o Olímpia. Quem sabe pode ser o contrário agora. O Cicinho já comemorando, o Flamengo vai lá e levanta essa taça. E por último, rapaz, já aconteceu uma confusão agora, Jonathan. Agora há pouco, na tarde desta terça-feira, né? Agora no shopping da Barra da Tijuca, uma confusão envolvendo o dirigente Marcos Braz e um torcedor do Flamengo que o avistou no shopping e foi lá, né? Cobrar, criticar, daquela maneira, né? Xingar. E Marcos Braz, né? Foi lá e agrediu, né? Na realidade, o torcedor. A informação que a gente defendeu ali, se defendeu, trocou soco. Complicado. Então a informação é essa, né, Fábio? Marcos Braz, vice do Flamengo, briga com o torcedor em shopping no Rio de Janeiro. Do shopping, muito mais feia. Uma cena dessas novelas que tem tido pelo Flamengo, né? O UFC, soco de Gerson no Varela, soco de Pablo Hernandes no Pedro, no vestiário. A gente aqui, né, mas não estamos fazendo nenhum tipo de apologia à violência. Mas notícia é notícia. Mas o que tá um clima pesado tá no Flamengo. Exatamente. Isso não colabora em nada para o importante jogo de domingo. É ganhar esse jogo do Goiás, né, recuperar ali um ânimo e partir para São Paulo enfrentar o São Paulo. Porque é possível, São Paulo veio aqui. Meteu 1-0 no Flamengo, o Flamengo pode ir lá e meter 1-0 no São Paulo. Você até deu o exemplo do Esportes hoje no vídeo da manhã, né? De manhã a gente falou sobre isso. O Sport, né, foi lá em São Paulo e ganhou do São Paulo por 3-1. Então o Flamengo também tem condição, não tem nada perdido, não tem por que se desesperar. Então, vamos ver o que vai dar nessa final da Copa do Brasil. Galera, nós vamos ficando por aqui, tá bom? E amanhã de manhã nós vamos estar de volta com mais informação do nosso futebol brasileiro. BTB Esporte, seu canal de notícia. Um abraço.